Eu conheci o Lucas na oportunidade que comecei a vender minha casa, a pensar em vender minha casa. E aí ele apareceu aqui para conversar comigo, entender um pouco das minhas intenções, o que eu queria, por que eu queria vender a casa. E foi muito interessante e a gente começou a trabalhar junto a partir daí. É muito interessante esse processo de venda, nem sempre ele é muito simples, né? Às vezes ele envolve emoções, questões e às vezes envolve medo também. O medo de você estar largando um lugar tão especial quanto esse, de encontrar outro, de como a gente ia se sentir ser o melhor, é realmente vender e, de uma certa maneira, se equipar financeiramente. E como que você fica depois disso? Será que o financeiro vale a pena para você sair de um lugar tão único e exclusivo como essa casa, como esse lugar? Então, os medos vêm exatamente da falta que esse paraíso vai fazer na minha vida, onde eu me transformei como ser humano, estando aqui 3 anos no meio das montanhas, com uma vista absurda, incrível, e olhando para esse silêncio, fora de mim, eu consegui olhar para dentro de mim. Então, os medos vêm daí, né, do que a gente vai sentir falta depois. Eu acho que isso é o mais importante. E também a trajetória durante todo o processo, né? Os medos de encontrar o comprador, quem é esse cara, quem não é, como é que vai ser toda a transação. Isso já são os medos tradicionais de qualquer processo de venda. Eu acho que aí começa um pouco desse lugar especial, diferente do Lucas, né? Ele entendeu meus medos. Ele teve muita paciência com isso. Foi um processo longo, né? Foi um processo de quase 7 meses, uma coisa assim. Então, o Lucas conseguiu entender. Eu acho que quando a pessoa entende os medos de um vendedor, né, consegue ouvir e aceitar, então isso já é uma grande ajuda, porque você se sente acompanhado por alguém que está entendendo o seu processo, que não quer só vender por vender ou me forçar a vender alguma coisa. Ele vai acompanhando isso e, obviamente, tentando nos seduzir para a venda. Óbvio que esse é o projeto de vida dele, isso é o que ele é, um grande vendedor. Mas, ao mesmo tempo, ele está junto comigo acompanhando esses medos todos. Então, ajuda bastante quando o corretor de imóveis, que passa a ser um negociador, né, está do seu lado, entendendo como você está se sentindo, principalmente. E aí acontece todo um processo, né, que funciona tanto dentro de nós quanto fora de nós. Então, tem etapas de vendas fora de nós, que todos conhecem, que são bastante conhecidas no mundo. E tem as etapas emocionais dentro de nós. Então, a gente entra num processo e o que o Lucas foi acompanhando e esclarecendo cada um de uma forma muito eficiente, né? Bastante clara do lado humano e também do lado do negócio. O processo de visitas do Lucas, de primeiro, foi muito rápido, né? Ele trouxe uma pessoa certeira, provavelmente porque ele trabalha o cliente antes, ele entende e não faz com que a gente receba pessoas que não vão finalizar o processo. Então, quando ele trouxe alguém, ele foi muito assertivo, né? Ele já trouxe a pessoa, ele acompanhou a pessoa, o que nos traz bastante segurança, né? Ele veio várias vezes, ele conversou várias vezes comigo, me mostrou quem era a pessoa, de onde ele vinha. Então, todo um processo muito completo de como trazer a pessoa certa no momento certo, e foi o que ele fez, né? Ele esperou todos os momentos para trazer a pessoa aqui e me preparando para cada encontro com o interessado. Durante todo o processo, o Lucas passa bastante confiança, porque ele não traz qualquer visitante, ele não traz qualquer interessado. Ele trabalha tanto a mim para receber, quanto o interessado para vir. Então ele faz esse trabalho, ele acompanha todo o processo, é muito seguro. Cada etapa do processo ficou muito clara, tanto a etapa dentro de mim, quanto a etapa fora de mim. E isso tudo aconteceu, né, de forma bastante organizada, bastante eficiente, bastante clara. Não tive dúvidas durante todo o processo, e ajudou bastante a tomada de decisão no final. Com relação à atuação do Lucas durante esse processo, acho que o grande diferencial é esse lado de percepção de cada etapa e do momento emocional, tanto do vendedor quanto do comprador. Ele teve a habilidade, que eu nem esperava que isso acontecesse, de ir, entre aspas, me seduzindo para olhar isso de uma forma muito positiva e seduzindo o comprador para olhar isso também de uma forma muito próspera. Então isso vai acontecendo durante o processo e o Lucas vai conduzindo isso. O momento certo de falar cada coisa, né? As conversas aconteceram
inúmeras vezes, e ele foi se aprofundando nos temas junto comigo durante todo esse processo. Eu só conheci, por exemplo, o comprador no dia da escritura. Então ele fez toda a intermediação comigo, né? Em nenhum momento ele me expôs ou expôs o comprador. Acabei que eu conheci o comprador no momento da escritura, e agora que a casa foi vendida, ainda assim, eu ainda não tenho os contatos do comprador. E é interessante porque ele vai fazendo todo esse trabalho de suporte. Então ele vem aqui e me orienta o que seria melhor para entregar para o comprador, para que o comprador fique muito feliz com a compra, né? Como que eu entrego a casa e tudo mais. E vai cuidando tanto de mim, que estou vendedor no meu momento emocional agora, quanto do momento do comprador, que está chegando por uma casa que é muito grande, ou seja, tem muitas questões e muitas possibilidades. Uma das coisas mais importantes para mim é achar um lugar para onde eu iria, né? E foi uma situação muito complexa. A gente rodou vários meses para achar um lugar que eu pudesse me adequar para sair desse lugar e não sentir tanto desespero de ter vendido a minha casa. E o Lucas me acompanhou durante todo esse processo, entendendo o meu gosto, o que eu queria, o que tem de valor para mim, porque não é uma casa que você oferece para todo mundo e todo mundo gosta. Então acho que cada casa tem as suas especificidades, né? Então cada cliente, cada comprador tem os seus desejos, seus valores. Então ele foi entendendo ao longo do processo o que é que eu gostava. Eu fui oferecendo para ele também, mostrando para ele casas que eu gostava, que eu gostaria de talvez poder viver após essa casa. E a gente foi combinando isso ao longo do processo e eu acabei também comprando a nova casa com o próprio Lucas. E foi um processo, sim, muito rápido. Acho que também, porque eu também sou muito rápido, além do Lucas ser muito eficiente, eu também sou muito rápido. Foi uma combinação muito explosiva, assim. 2 semanas eu já tinha comprado outra casa, antes mesmo de vender essa. Então, foi um processo tranquilo, seguro, transparente e muito rápido. E eu acho que o Lucas tem esse diferencial. Eu já conheci muitos corretores, né? Eu já vendi muitas casas, acho que eu vendi mais de 25 casas na minha vida. Eu geralmente moro 2 anos em cada casa, porque eu gosto de fazer a obra, de fazer a construção e depois vender quando aparece. Não, essa eu não queria vender de jeito nenhum, acho que o Lucas me convenceu. Eu acho que essa é a grande diferença dele. O poder positivo de ir trazendo os benefícios de uma venda e os benefícios de uma compra. E usando para isso o lado tão prático e também o lado emocional. Acho que isso é um diferencial que ele teve, que raros corretores têm. E se alguém me pede uma indicação sobre o Lucas ou sobre um profissional, um negociador, vamos dizer assim, eu acho o Lucas um cara acima da média, né? Eu indicaria o Lucas, com certeza, né? Eu confio nele e achei ele um cara acima da média no sentido da percepção que ele tem, principalmente a percepção humana que ele tem, né? Acho que isso é o mais importante dele. Então acho que usar ou entender as características dos espaços, a característica das casas, praticamente grande parte dos corretores tem. Mas conectar isso a esse lado humano, né, de perceber a pessoa que está por trás disso, o sofrimento dela, o desejo dela, ou aquilo que ela busca, é um diferencial que o Lucas tem e eu recomendaria assim. E durante toda a jornada, eu acho que o sentimento que o Lucas me passou é um sentimento de resiliência, né? É um sentimento de confiança e resiliência, ou seja, o Lucas nunca vai me abandonar até eu tomar essa decisão. Meio que é assim que as coisas acontecem. E ele foi fazendo isso. Eu e ele tivemos mais de 30 encontros para isso acontecer, né? Então é a resiliência dele, o jeito certo de esperar, em alguns momentos até conseguindo entender, né, muita coisa do que eu falava, que para ele, talvez para um corretor, talvez um corretor na média não faria sentido, né? E ele foi tendo essa resiliência, essa sabedoria, né? Esse lugar de parceiro mesmo. Então, acho que com o Lucas é um processo de parceria que a gente teve e, obviamente, a gente ficou amigo. Então, acho que esse é o processo mais gostoso que você pode ter na venda de uma propriedade tão importante como essa na minha vida.